Olá, muito boa noite para você e obrigado pela companhia. Começa agora o Terra Viva DBO na TV com informações sobre o mercado do boi gordo e as notícias mais importantes para o setor. No programa de hoje, você acompanha uma entrevista com o presidente da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, Raizildo Lobo. Tem ainda a análise do mercado do boi gordo e as cotações do dia. O destaque da brideira desta sexta-feira é o mercado de reposição. Depois de poucas negociações e tentativas de compra por preços abaixo da referência, o mercado de reposição dá sinais de recuperação e registra a maior alta semanal do ano, a primeira desde o início de março. De acordo com a Scott Consultoria, na média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados, as cotações aumentaram 0,5%. O cenário de preços firmes para o boi gordo e o retorno da atratividade do confinamento movimentaram os negócios e deram sustentação para o mercado. Em curto prazo, a tendência é que a procura continue aquecida e as cotações se mantenham firmes. A dica para o invernista que pretende investir na compra é de ficar bastante atento no mercado do boi gordo. E a Embrapa Cerrados e a Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores investem em tecnologia genética para aprimorar a maciez da carne da raça Nelore e agregar valor ao produto. O estudo inédito no Brasil vai possibilitar a identificação de animais com características genéticas capazes de produzir carne com alto grau de maciez. O Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Cerrados, em parceria com a Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, recebeu um investimento de R$ 3 milhões nos últimos 3 anos. O resultado da pesquisa foi alcançado com a combinação de informações genótipicas e fenótipicas de animais da raça Nelore. Foi efetuado um experimento buscando animais que se supunha que produzia carne macia e animais que produzia carne não macia, vamos dizer assim. Então, nesse experimento, foram cerca de 600 animais avaliados, tirado as peças, analisado em laboratório e medido essa força com que chama força de cisalhamento. É a força que se faz para cortar a carne. A ideia dos pesquisadores é criar, a partir do segundo semestre de 2018, um selo de qualidade com a identificação e seleção confiáveis de animais altamente produtivos e que utilizam menor quantidade de recursos ambientais. Tudo isso para dar à carne da raça Nelore valor agregado dentro e fora do país. De um lado das exportações, a gente tem como alavancar muito esse mercado, né, e valorizar a arroba brasileira. Ao mesmo tempo, no mercado interno, a gente ofereceu uma carne de melhor qualidade aqui para os nossos consumidores. E pensando na raça Nelore, né, ela vai ocupar um espaço mundial. Pecuaristas que forneceram animais para a pesquisa estão otimistas e consideram um dos mais importantes estudos genéticos já feitos no Brasil. O trabalho é mais um passo no processo de ratificação da carne brasileira no cenário internacional. É um progresso muito grande, é um progresso, é uma mudança, é uma inovação, que eu acho que é um marco histórico para a pecuária brasileira. Dentro da raça Nelore existe uma variabilidade muito grande em relação a características, por exemplo, como maciez e mesmo marmoreio. Não é só maciez, marmoreio também. E que a gente tem condição de ocupar esse nicho de carne gourmet no resto do mundo, inclusive com a raça Nelore. E para falar sobre esse lançamento que aconteceu hoje em São Paulo, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, Raizildo Lobo. Professor, boa noite. Eu gostaria de saber do senhor qual é a dimensão desse trabalho para a pecuária. Boa noite. Realmente, o trabalho apresentado hoje sobre o lançamento da DEP de maciez é algo muito importante para a pecuária nacional, porque não se conhecia ainda se existia a real variabilidade genética nessa característica. E com esse trabalho que foi feito em parceria com a Embrapa, foi possível a NCP
lançar DEPs genômica para essa característica. Partindo de um experimento conduzido pelo Dr. Cláudio Magnabosco, da Embrapa, foram gerados fenótipos e genótipos e, através da implantação do método de passo único na NCP, pela sua equipe, estimou-se, então, as DEPs para mais de 1 milhão de animais. Então, sem dúvida, é um momento muito importante para a pecuária de corte brasileiro. Agora, o Nelore, além de inúmeras características que apresentava, em ter conhecimento da variabilidade e ter as DEPs genômica para o produtor. Professor, muita gente faz uma relação entre maciez da carne com a marmorização. Tem alguma coisa a ver ou existe uma diferença? A carne pode ser macia, mas pode não ser marmorizada, ou também pode ser marmorizada e não macia? Com relação aos aspectos das correlações genéticas, a maciez e a marmorização, ela não tem correlação. Então, a marmorização, o que dá é um maior sabor à carne. Então, existem carne que não tem a marmorização e a carne pode ser maciez, tem até a maciez. Então, é algo que não há qualquer tipo de correlação, pelo menos nos trabalhos experimentais executados até o momento. Esse estudo leva a pecuária brasileira, a carne brasileira, a um outro patamar? Eu acredito que sim, porque é mais uma característica que é importante, que o consumidor busca a maciez da carne, né? Então, o Nelore, com certeza, agora vai ter um impacto tanto no mercado nacional como internacional. Evidentemente que isso não é de imediato. Primeiro veio essa identificação e, posteriormente, numa segunda etapa, através da parceria Embrapa-NCP, está sendo estudada a possibilidade de lançar um selo de qualidade. Então, isso fica realmente cada vez mais relatando, né, denotando a habilidade, a importância dessas DEPs hoje lançadas aqui em São Paulo. A previsão do lançamento desse selo é para o segundo semestre de 2018. Mas é um selo que, a princípio, ele vai para o produtor, certifica a carne do produtor, e na segunda etapa ele vai chegar para o consumidor, ou seja, o consumidor vai estar comprando uma carne no supermercado ou no açougue, já com essa certificação de que tem a certeza de que essa carne tem uma maciez específica? O segundo passo é esse, de fazer o lançamento do certificado. Primeiro, está em fase ainda de planejamento e estudos. Uma vez isso aí definido pela Embrapa, será possível, então, lançar esse selo para o produtor e depois para o mercado consumidor. Isso vai levar um certo tempo, mas com certeza será um grande diferencial. Para se chegar ao final desse estudo, foram quantos anos, quanto tempo se levou? Olha, esse trabalho ele foi conduzido, como eu já mencionei, pelo Dr. Cláudio Magnabosco. Foi um planejamento estratégico, um delineamento muito bem feito, levou cerca de 4 anos, 2010 até 2014. Depois vieram os testes do ponto de vista da análise em laboratório e nos últimos 2 anos a NCP tem trabalhado com a Embrapa para implantar, usando esses fenótipos e o genótipo, gerar as DEPs genômica. Isso foi possível através da metodologia estatística do single step, do passo único, que levou a gerar as DEPs com maior confiabilidade. Então, é muito importante que nós hoje estamos apresentando ao mercado as DEPs com acurácia no mínimo de 30% para animais jovens. Dentro desse estudo, o que o senhor destaca como um fator mais importante desse trabalho desses 3 anos? Olha, o primeiro ponto é a predição da DEP genômica, porque mostrou, não é, através da ciência, que existe variabilidade genética e quais os animais que têm essa característica de transmitir para a sua progênie a maciez de carne. Essa seria a primeira instância. A segunda é, uma vez identificados esses animais, a gente fazer teste de progênie ou reprodução programada para multiplicar esses animais e poder esse material genético ser transmitido, passado para as gerações futuras.
Agora também passado para o consumidor, para o produtor. Como é que o senhor pretende fazer a divulgação? Porque hoje foi o lançamento e, obviamente, haverá uma divulgação que vai acontecer na Expo Genética. Esse trabalho, como eu falei, é um trabalho conjunto, então a equipe da Embrapa vai fazer um trabalho de lançamento bastante intenso aí no país, juntamente com a NCP. Então os passos estão sendo delineados já a partir agora desse segundo semestre. Ok, eu queria agradecer a presença do professor aqui no Terra Viva DBO na TV, agradecendo o professor que colocando aí esse estudo importantíssimo que foi lançado hoje aqui em São Paulo, um trabalho de caracterização genética da maciez da carne da raça Nelore. Professor, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui. Muito obrigado pela oportunidade. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. E estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. Vamos agora para a análise do mercado e a cotação do boi gordo. A sexta-feira foi de alta para a arroba do boi gordo na maioria das praças pesquisadas pela Scott Consultoria. Com poucos animais de pasto e menor quantidade de animais de primeiro giro do confinamento, a indústria está com dificuldade de compor as escalas de abate. Com isso, os compradores estão ofertando preços mais altos e o cenário acaba ficando mais firme. As margens da indústria, que vem de uma série de altas históricas, começaram a ficar mais apertadas. Para se ter uma ideia, na operação com a desossa, a diferença entre a receita total e o preço da arroba era de 40,1% a um mês. Depois das valorizações, o indicador está em 26,6%. No mercado atacadista de carne bovina com osso, a semana foi de estabilidade. O boi casado de animais castrados está cotado em R$ 9,05 o quilo. E das 32 praças que são pesquisadas pela Scott Consultoria, foram registradas 19 mudanças, sendo que 17 foram para cima e apenas 2 para baixo. Começando então pela pior notícia, a lista das quedas começa com o oeste da Bahia, onde a queda foi geral. O boi caiu para R$ 139,50 e a vaca para R$ 132,00, a prazo de 30 dias já descontado o imposto. No Espírito Santo, a queda do dia foi só para o boi, que vale agora R$ 129,00. Já em Barretos e também em Araçatuba, no estado de São Paulo, subiu tudo, com o macho a R$ 138,00 e a fêmea a R$ 128,00. O sul de Minas Gerais foi pelo mesmo caminho, com o boi melhorando para R$ 127,00 e a vaca para R$ 117,00. No norte do estado, a vaca não sai por menos que R$ 122,00. No sul de Goiás, o macho aumentou para R$ 129,00 e a fêmea para R$ 120,00. Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, o boi sai por R$ 127,00 e a vaca por R$ 117,00. Tanto no norte de Mato Grosso quanto na região sudoeste, a alta foi geral, com o macho cotado a R$ 121,00 e a fêmea a R$ 114,50. Em Cuiabá, capital do estado, o boi vale agora R$ 122,00 e a vaca R$ 114,50. Na região sudeste, a fêmea aumentou para R$ 115,50. Em Marabá, no Pará, a vaca está sendo comercializada a R$ 119,00. Em Redenção, a fêmea ficou em R$ 118,00. Em Paragominas, o boi subiu para R$ 125,00. No oeste do Maranhão, a alta do dia foi só para a vaca, que está valendo agora R$ 113,50. No Acre, aumentou tudo, com o macho a R$ 113,50 e a fêmea a R$ 105,50. No noroeste do Paraná, o boi fechou para R$ 133,00 e a vaca a R$ 123,00. Fechando a lista das altas do dia está o Rio de Janeiro, com o macho cotado a R$ 132,00 e a fêmea a R$ 122,00. Pecuaristas de todo o país se preparam para um grande evento que vai acontecer em Goiânia no mês que vem. A capital se prepara para o Brasil Pecuária é Aqui, evento que pretende alavancar o setor agropecuário do país. O lançamento do projeto aconteceu na tarde de ontem. Goiás tem o terceiro maior rebanho do país e é o quarto em produção agropecuária.
O Estado, responsável por 77 das exportações do setor, se prepara para receber mais um grande evento. Formatado para estar entre os maiores do país, o projeto Brasil Pecuário é Aqui já tem data definida. Ocorre entre os dias 16 e 23 de setembro. Nessa quinta-feira, representantes do setor e de entidades parceiras prestigiaram o lançamento do evento. A semana, que será realizada no Parque de Exposições Pedro Ludovico, aqui em Goiânia, vai unir dois eventos renomados: a Interconf, Conferência Internacional de Pecuaristas, e o Goiás Genética. Mais do que nunca, a proposta é fortalecer a pecuária brasileira e, ao mesmo tempo, demonstrar a força que o setor tem no país. Um grande evento, acima de tudo, trazendo muito conhecimento, muito debate. E também, é claro, discutindo as dificuldades das quais viemos passando. Esse ano passamos por várias delas. Operação Carne Fraca, a questão da JBS, o embargo americano à carne brasileira, enfim, assuntos que são relevantes, mas estamos aí sobrevivendo em função, principalmente, da responsabilidade que temos e, acima de tudo, com a contribuição cada vez maior com o crescimento, desenvolvimento e geração de emprego, tanto de Goiás como do nosso país. A iniciativa é resultado da parceria entre a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a Associação Goiana dos Criadores de Zebu, a Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, o Fundo de Desenvolvimento da Pecuária em Goiás e a Associação Nacional de Pecuária Intensiva. Um congresso que vai apresentar informações técnicas sobre mercado e uma visão de futuro em relação aonde o pecuarista pode chegar. O projeto é organizado pelo Terra Viva Eventos. A cobertura fica por conta do canal, um dos maiores veículos de comunicação dedicados ao agronegócio do país. Nós temos no Terra Viva Eventos já um projeto que se chama Integrar para Crescer. É um programa que vai ao ar todo domingo no canal Terra Viva e com esse objetivo de unir a cadeia produtiva. Através dos eventos a gente tem conseguido fazer isso. Aqui em Goiás agora vamos dar um grande exemplo dessa união, unindo o Interconf com Goiás Genética durante uma semana. E acho que quem vai sair ganhando é o produtor. O Terra Viva DBO na TV de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até o nosso próximo encontro.